Meus amigos, vamos falar, conforme está anunciado, vamos falar sobre Jesus Cristo. Nós preferimos falar de Jesus dessa forma assim, mais espontânea, mais natural, porque descobrimos já faz algum tempo que Jesus é especialmente amor. E o amor está diretamente relacionado com a alma, com o sentimento, com a emoção, com a vibração do espírito. As técnicas audiovisuais são muito importantes, facilitam de maneira extraordinária, como foi visto, a comunicação. Entretanto, falar de Jesus, às vezes, pede um certo despojamento. Exatamente porque Jesus é simplesmente amor. Às vezes nós temos oportunidade, já tivemos muitas oportunidades, de ouvir conferências brilhantes a respeito de Jesus Cristo. Mas essas conferências não conseguem tocar o coração da plateia. Jesus não é racionalidade. Jesus não é propriamente ciência. Jesus está numa outra e mais longínqua e mais luminosa dimensão. Exatamente a dimensão crística. Alguns médiuns, ao longo dos séculos, tiveram oportunidade de ver Jesus. Às vezes se pensa o contrário, que nenhum de nós jamais poderia alcançar essa graça. Mas isso acontece. Alguns poucos médiuns viram e sentiram a presença de Jesus. Aliás, ele próprio, sabendo disso, uma vez afirmou o seguinte: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, diríamos, reunidas verdadeiramente em nome dele, entre essas pessoas ele estaria. Repetindo, onde houver duas ou mais pessoas reunidas verdadeiramente em meu nome, entre elas eu estarei. Daí podemos, inclusive, deduzir o seguinte: somos bem mais que duas pessoas reunidas neste congresso aqui em Belo Horizonte. A vibração que reina neste ambiente é uma vibração cristã. Os encontros de Pietro Baldi são caracterizados pelo sentimento do verdadeiro amor. O tempo todo nós falamos de Jesus, ou do Cristo Jesus. Falamos e ouvimos numa tônica de absoluto respeito, ou seja, de verdadeira reverência. Consequentemente, é fácil deduzir que o Cristo de Deus pode se fazer presente entre nós. Os corações mais sensíveis certamente sentem de forma mais espontânea, mais fácil, a presença do Divino Mestre.
Jesus viveu entre nós, num corpo tangível, faz 20 séculos. Passou para o outro lado, ou seja, retornou ao absoluto, à sua esfera de absoluta harmonia, voltou ao sistema, mas fazendo questão de dizer que iria nos acompanhar, mesmo à distância, mas iria nos acompanhar com seu infinito amor, passo a passo, até a consumação dos tempos. Ou seja, enquanto nós tivéssemos necessidade de sua palavra e de sua presença, ele iria nos acompanhar sempre, sempre. Ou seja, repetindo, enquanto tivermos essa necessidade espiritual. O primeiro que viu Jesus de uma forma pública, histórica, impactante, sem dúvida alguma foi Saulo de Tarso, que era doutor da lei, um jovem intelectual, muito culto, intrépido, de certo modo arrogante, defensor ardoroso das tradições mosaicas, e que se fez inimigo do cristianismo, embora não tivesse tido a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente, fisicamente. Viajando de Jerusalém para Damasco, com o plano destrutivo de visitar a tenda de Ananias, discípulo do Cristo Jesus, Saulo passou a se sentir envolvido por diferentes vibrações. Aquelas vibrações ou energias tocavam sua sensibilidade e balançavam a sua consciência. Lá vai Saulo, doutor da lei, seguido por 2 seguranças, soldados romanos. O conflito, embora sutil, pouco a pouco foi se agravando na alma do doutor da lei, até que chegou o momento em que ele não resistiu, a tontura foi muito forte, perdeu o sentido e caiu na areia escaldante do deserto. Momentos depois, reconhecendo-se cego, percebeu que algo estranho estava acontecendo além do seu imaginário. Começou a perceber diferentes claridades a envolver seu espírito. Tentou levantar, prosseguir viagem, mas estava realmente cego. Foi nesse instante que Saulo percebeu a aproximação de um ser de intraduzível beleza. Esse ser aproxima-se em passos seguros, embora lentos, dirige-se a Saulo de Tarso, caído na areia do deserto à semelhança de um mendigo, de alguém extremamente infeliz. Esse ser de infinita beleza se aproxima e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, Saulo, levantando a cabeça, percebe através de uma outra visão. Naturalmente, a clarividência se lhe abriu naquela circunstância tão difícil, tão crítica e histórica. E foi então que Saulo visualizou um homem de beleza incomparável,
vestido em luzes estelares. Bem que no fundo do seu coração, ele sentiu de quem se tratava. Mesmo assim, reunindo forças que ainda detinha, abriu os lábios e perguntou: quem sois vós? E então o espírito de grandiosa evolução se aproxima um pouco mais e diz: Saulo, não me reconheces? Eu sou Jesus, meu filho. Jesus, a quem tanto persegues. Naquele instante, aconteceu, por assim dizer, um fenômeno verdadeiramente magnífico, inusitado, no universo da consciência daquele rapaz, do doutor da lei. A transformação foi além. Verdadeira revolução anímica e consciencial. Houve um transporte de consciência. Saulo reconheceu-se definitivamente diante do grande mestre, o Rabone, mestre dos mestres. Foi aí que Saulo levantou-se um pouco mais e, tentando fitar os olhos luminescentes do Cristo, perguntou: Senhor, então o que queres que eu faça? Levanta, filho. Convém que saibas o seguinte: não deves absolutamente recalcitrar contra os aguilhões da lei divina, mas levanta-te. Na entrada da primeira cidade será dito o que deves fazer. Foi assim, através desse fenômeno mediúnico de expressão cósmica, que Saulo de Tarso se transmutou em apóstolo, no apóstolo número 1 do cristianismo. Diante dessa experiência, nós podemos perfeitamente sentir por nós mesmos que Jesus, ou o Cristo, tem um peso específico, no dizer de André Luiz, excepcional. É o que se diz, em outras palavras, no próprio Evangelho: Jesus. Esse nome tem poder. Uma vez eu tive pessoalmente uma experiência impressionante. Isso há cerca de 20 anos. Há cerca de 20 anos, eu estava deitado na minha cama, naturalmente, por volta da meia-noite ou mais que isso, quando comecei a me sentir envolvido por uma onda de vibrações muito pesadas. Eu estava deitado, tentava conciliar o sono e não conseguia. Sensação de pesadelo. Abri os olhos e pude ver realmente uma espécie de manto negro que invadiu o meu quarto e me envolvia completamente. Aquele manto negro era trazido por um espírito muito inferior. Ele tocava diretamente o meu cérebro, me dando a sensação de loucura iminente. Eu aí, a todo custo, me levantei e me encostei na parede. A cama ficava junto da parede. Me encostei, vendo aquela escuridão à minha volta, aquele peso em cima de mim. Tentei orar. Preciso me libertar dessa situação terrível. Eu já havia visto, eu já havia sido visitado algumas vezes por aquela entidade, mas não de uma forma tão abrupta, tão determinante, tão sofrida.
Quando eu tentei orar, conversar com Deus, percebi que meu cérebro não funcionava. Minhas ideias não se coordenavam. Aí eu pensei, meu Deus, o que fazer? Tentei orar o Pai Nosso, uma prece que todos nós temos decorada. Pai Nosso que estais nos céus. E aí, novamente, meu cérebro caiu em desalinho, eu estava em total perturbação. E comecei a me sentir debilitado, como se realmente uma força estranha estivesse sugando todas as minhas energias. Encostado na parede, sozinho no meu quarto. E agora, meu Deus, uma presa frágil. E agora, meu Deus, de súbito veio-me uma intuição. Sabe Deus de onde? Filho, pronuncie o nome de Jesus repetidamente. Fiz exatamente o que a voz me recomendou. E aí, embora estivesse amedrontado, aí eu comecei, assim, de olhos abertos mesmo, comecei a pronunciar o nome de Jesus. Dessa forma, Jesus. Se eu quisesse formular uma frase, não conseguiria. Mas a orientação foi que eu dissesse Jesus muitas vezes. E aí disse Jesus, Jesus. Quando disse a terceira ou quarta vez, uma onda de angústia terrível me envolveu o coração. Era uma coisa assim para me destruir. Mas eu respirei fundo e continuei. Jesus, 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 Jesus. Passados uns 8 a 10 minutos, eu suspirei. Eu tive uma sensação de leveza. Como se aquele peso começasse a sair das minhas costas. E continuei. Jesus, Jesus, Jesus. Nesse instante eu senti que a repetição do nome de Jesus se confundia com a minha própria respiração. E fui Jesus, Jesus, Jesus. Passado esse tempo de aproximadamente 10 minutos, eu percebi o Espírito me virar as costas e foi saindo sem se voltar mais para mim. Foi saindo e eu vendo apenas aquela capa negra que o envolvia. Foi. Desapareceu no quarto, desapareceu na distância sem fim. Aí, agora eu estava sozinho. A sensação de pavor foi substituída por uma sensação de paz infinita. De tal forma que eu continuei. Jesus. E agora eu estava sorridente. Jesus, 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 Jesus. Mas eu estava esgotado, eu estava cansado. Me declinei no travesseiro para dormir. Aquela, meus amigos e minhas amigas, deve ter sido a noite de sono mais profundo e mais agradável de toda a minha existência. Como se eu tivesse realmente mergulhado, após aquela experiência, mergulhado a alma num oceano de infinita paz. Depois dessa experiência, digamos, obsessiva, espiritual, mediúnica, eu passei a entender melhor a expressão evangélica que diz Jesus. Este nome tem poder. Que o digam os grandes médiuns, embora poucos, que tiveram a oportunidade de ver Jesus. Além de Paulo de Tarso, nós sabemos que Francisco de Assis, o poverello de Assis,
foi médium de Jesus. Por várias ocasiões, ele falava sob inspiração direta do Divino Mestre. Alguns outros médiuns tiveram a oportunidade de ver Jesus, enquanto São Francisco falava para as árvores, os peixes, os pássaros, as estrelas. Francisco de Assis tinha sua sensibilidade de tal forma sublimada que conseguia ver e até mesmo incorporar o divino e amado Mestre. Sabe-se também que Teresa d'Ávila teve essa oportunidade. Outra médium da Igreja Católica que chegava ao ponto de marcar encontro com Jesus. Diariamente, Teresa d'Ávila se recolhia em preces fervorosas. E por algumas ocasiões ela viu Jesus. Ela própria narra o seguinte, que numa determinada ocasião estava vivendo uma experiência difícil com as pessoas, os seus companheiros de fé, padres, freiras, estava sendo vítima de muitas críticas, muita calúnia, muita incompreensão. E então Teresa se sentiu bastante desgastada, foi para o seu recolhimento para pedir, assim, com muito fervor, o socorro dos céus. Após uma hora de preces ardorosas, diz ela, sentiu suaves passos. Olhou à sua direita, era o Cristo em espírito. Mestre aproximou-se e disse, o que é que se passa, minha filha? Ela respondeu, o senhor não sabe? Afinal de contas, o senhor sabe tudo. Eu não aguento mais, mestre. O peso da minha cruz é grande. Eu não tenho forças. Eu sofro bastante. Desde que aceitei a sua paz, nunca mais eu tive paz. Ai, Jesus, mas fale um pouco mais, desabafe. Senhor, em resumo é isso, eu sofro demais. Aí o mestre respondeu, minha filha, só lhe digo o seguinte, a vida dos meus amigos é assim mesmo. Aí ela, talvez revivendo uma situação infantil, disse, ah é? Então é por isso que o senhor tem tão poucos amigos nesse mundo. Teresa d'Ávila sentiu Jesus. Teresa viu Jesus. Consta que Eurípides Bassanufo também teve algumas oportunidades de ver Jesus, de captar palavras do excelso amigo. Sadhu Sundar Singh, da Índia, foi outro médium que também viu Jesus. Ele fala de sua experiência vivendo numa cabana na Índia, numa situação difícil, numa travessia complicada de sua existência, quando em plena noite seu quarto se inundou de diferente claridade. Levantou-se Sadhu, ficou atento para o que pudesse estar acontecendo, e aí observou um ser de beleza incontestável se aproximar, trazendo na mão um livro. E Sadhu reconheceu, porque sabia tratar-se do Divino Mestre, conhecia suas imagens. O mestre trazia numa das mãos um livro onde estava escrito na capa, o Novo Testamento. Jesus apenas sorriu para Sadhu. Desapareceu, deixando um inebriante perfume especial no coração do próprio discípulo. Passaria a ser discípulo do Cristo. Foi assim que no dia seguinte, Sadhu Sundar Singh, conseguindo
uma cópia do Evangelho do Cristo, passou a se dedicar à pregação dos ensinamentos de Jesus. Saindo por toda parte, de aldeia em aldeia, pregando as excelências do seu Evangelho. Mais tarde, Sadhu foi cognominado de apóstolo dos pés sangrentos, porque preferia sempre andar e viajar descalço. E frequentemente seus pés eram vistos derramando sangue. Apóstolo dos pés sangrentos. Mas enquanto dos seus pés jorravam sangue, do seu coração jorrava um oceano, como ele próprio diz, um oceano inesgotável de alegria, porque ele pôde permanecer em sintonia com a esfera crística. Sabemos, pelas leituras e estudos que fizemos e continuamos a fazer na literatura ubaldiana, que o nosso amado professor, um dos mais eminentes e sensíveis médiuns dos últimos tempos, Pietro Ubaldi, também teve contato com Jesus. Por força da sua humildade, é claro, ele evitava tocar nesse assunto. Mas algumas vezes ele falou e até escreveu. Numa dessas oportunidades, ele estava na Federação Espírita do Estado de São Paulo, quando viu uma imagem na parede do Cristo e disse: essa imagem coincide com o Cristo que eu costumo ver nas minhas visões mediúnicas. Aliás, segundo o depoimento escrito do nosso querido Chico Xavier, Pietro Ubaldi tinha a sua mente na qualidade de um rádio receptor capaz de sintonizar a emissora crística. Palavras textuais de Chico Xavier. A mente de Pietro Ubaldi era um rádio receptor capaz de sintonizar a esfera crística. Ou seja, Pietro Ubaldi tinha capacidade, tinha sensibilidade, mediunidade, que lhe permitiam fazer esse canal, estabelecer essa sintonia com o nosso Divino Mestre, o governador espiritual do nosso planeta. Mas Ubaldi fala de Jesus de uma forma interessante. Ele evita, aliás, usar o nome Jesus. Prefere colocar a expressão crística, porque realmente tem um peso considerável. Esfera crística é uma posição do universo. Jesus é como se fosse simplesmente a sua identidade humana. Por isso se diz Jesus o Cristo, ou o Cristo Jesus. Falando do Cristo, nós estamos falando de um Sírio divino. Estamos falando de um puro espírito. Estamos falando de um arquiteto sideral. Falando do Cristo, nós estamos falando especificamente do governador espiritual do nosso planeta, o excelso pastor das nossas almas. E não apenas de uma figura histórica. Por isso o próprio Ubaldi diz o seguinte, numa belíssima classificação. Existem 3 aspectos pelos quais nós podemos analisar e sentir o Cristo. Primeiro, o aspecto histórico. É aquele através do qual nós fazemos contato intelectivo apenas com um homem que viveu há 2000 anos na Galileia e que desencadeou uma revolução histórica através dos seus milagres e das suas palavras. Todos os pastores e professores de história, especialmente, e também sociólogos, conhecem, todos os estudiosos da história conhecemos essa faceta,
a personalidade humana, histórica do Cristo. Mas aí o balde fala da segunda e da terceira, do terceiro aspecto. O segundo, o Cristo místico. O Cristo místico é exatamente aquele que morou no coração do pobrezinho de Assis, que vibrou na alma de Teresa d'Ávila, de Sadhu Sundar Singh, do nosso Chico Xavier, da nossa querida irmã Dulce, e de tantas almas sensíveis, bondosas, amorosas. O Cristo do nosso coração, esse é o Cristo místico. Terceira faceta ou aspecto, o Cristo cósmico. Aí ele se revela na sua grandeza, não na sua grandeza maior. Não significa que se trata de três seres ou personalidades absolutamente. É o mesmo que se fala quando a referência é Deus. Deus na sua imanência, Deus na sua transcendência. É o mesmo ser a se expressar sob diferentes formas. Então Jesus, ou Cristo, na história da humanidade. O Cristo no coração ou na sensibilidade dos seus amigos, dos seus seguidores. E o Cristo cósmico, aquele que transcende, aquele habitante do sistema. Todos nós temos possibilidades de sentir, de perceber, de compreender o Cristo sob esses três aspectos. Mas talvez na nossa condição humana seja mais interessante desenvolvermos o segundo aspecto, ou seja, o Cristo místico. Porque é esse lado, é essa energia que vibra e que acompanha e direciona as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas atitudes diárias. Quando eu tinha apenas 7 anos de idade, no interior da Bahia, tive a minha primeira e grande, desculpem, experiência mística, transcendental. Eu tinha apenas 7 anos de idade. No interior da Bahia, num lugar chamado Bonfim de Feira, Feira de Santana. Imagine o que seja um menino de 7 anos, pobre. Eu era pobre porque pão com manteiga eu nunca tinha comido. Pão com manteiga para mim era comida de rico. Um dia eu estava brincando na rua, aí curiosamente eu entrei numa padaria e lá de dentro um homem disse: "Entre, meu filho." Era o padeiro. Eu entrei meio assustado, mas entrei. Aí o homem bondosamente disse: "Você não quer me ajudar a fazer pão?" Eu disse: "Quero." Aí comecei a ajudar. Gente, eu me lembro disso como se tivesse sido ontem, sinceramente. Eu comecei a ajudar. Até hoje ainda sinto o cheiro daquela massa. E o homem com aquela habilidade toda. E o forno ao lado. E eu fui ajudando. E água, isso, aquilo, e o pó, e pá. E tinha lá uma faca grande. E também tinha uma colher de pau. E aquilo tudo. E eu fiquei ali, auxiliar de padeiro. Durante mais de 1 hora. Gente, depois dessa atividade, quando os pães já estavam saindo, pão de sal. Aí o homem olhou para mim e disse: "Eu estou vendo que você está com vontade de comer um, né, meu filho?" Eu disse: "Estou sim." "Então você vai ser gratificado. Você desempenhou seu papel direitinho. Vai ganhar um pão de sal." Aí o homem fez isso na minha frente, abriu com a faca o pão quentinho, gente. E com a colher de pau, ele encheu aquele pão de manteiga. Pão quente, cheio de manteiga, a manteiga foi se derretendo. Eu peguei assim, sem acreditar, e perguntei: "É meu? O senhor está falando sério? Eu vou comer esse pão sozinho?" Ele disse: "É, você merece."
Aí eu fui saindo para a rua com o pão. Só que antes de sair da padaria, eu me lembrei dos amigos. E o que é que eu fiz? Eu escondi o pão atrás. Assim, eu falei, se algum deles me encontrar aqui, vai querer um pedaço, isso não vai dar certo. Eu procurei uma árvore que ficava meio longe e fiquei lá, mastigando aquele pão e observando para ver se não aparecia algum menino. Gente, o pão era aromático, principalmente por causa da manteiga derretida, e era crocante. Olha que palavra bonita, crocante. Então, no mastigar daquele pão, eu sentia o seu aroma e sentia a sua música. Aí, meu espírito, naquele momento, com certeza, despertou para uma coisa que eu iria conhecer mais tarde. Aromaterapia e musicaterapia. O fato é que durante aqueles minutos em que eu tive a graça de comer um pão de sal quentinho com manteiga, durante aqueles minutos eu transcendi. Eu com certeza sintonizei as noures da estratosfera pela primeira vez. Aliás, quem disse que isso não pode acontecer? Meditar não é parar de pensar? Eu parei meu pensamento naquela hora. Uma vez estávamos com os amigos lá em casa, em Brasília, e minha mãe, que é uma pessoa muito simples, disse uma coisa interessante. Vocês estão aí falando de meditação, e eu já ouvi comentários que meditação é parar a mente. Eu descobri uma técnica, sem ler nada, eu tenho uma técnica de meditação. Aí alguém perguntou, qual é, dona Sumira? Ela disse, manga. Muito interessante. Ela disse, olha, quando eu estou chupando uma manga doce, eu paro de pensar. Meditação, se a questão é parar de pensar. Bem mais tarde, quer dizer, muito depois daqueles 7 anos de idade, bem mais tarde, quando eu comecei a frequentar o Espiritismo, estava num centro, e aí um homem abriu o Evangelho e disse para todos, eu estava ali presente, jovem de uns 18, 19 anos. Ele abriu o Evangelho e disse, meus amigos, Jesus, está aqui escrito, é o pão da vida. Eu tinha esquecido daquela experiência, voltou de repente, opa, pão é comigo mesmo. Foi a palavra mágica naquela reunião. Eu disse, olha, se esse Jesus ou esse evangelho for delicioso como aquele pão, vale a pena. Mas está escrito também uma coisa interessante que todos conhecem, é obra de um dos autores mais consagrados. Está escrito o seguinte, Jesus, alegria dos homens. É nome de uma música, né? Clássica. Jesus, alegria dos homens. Claro que ele se referia também às mulheres, né? Mas aí a gente podia também complementar. Jesus, alegria dos homens, das mulheres e das crianças, já que ele é pão. Jesus resume também essa palavra, alegria. No início falamos que Jesus é amor, ou Cristo Jesus é amor, essencialmente amor. Mas também podemos afirmar que o Cristo é alegria. Por exemplo, por várias ocasiões ele diz, alegrai-vos, não é isso? No Sermão da Montanha ele diz, alegrai-vos, porque é muito grande o vosso galardão dos céus. Sempre ele disse, alegrai-vos, alegrai-vos. Com certeza ele nunca disse, entristecei-vos. Nunca disse isso, né? Já pensou se ele virasse para a multidão e dissesse, entristecei-vos, porque a coisa está preta. Nunca ele disse isso, graças a Deus. Alegrai-vos. E o espírito Lázaro,
E por sinal, o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando Jesus pronunciava a divina palavra amor, os cristãos, embriagados de esperança e de alegria, entregavam-se ao martírio cantando. Gente, que força que tem essas palavras. Quando Jesus pronunciava a divina palavra amor, os cristãos, embriagados de esperança e de alegria, entregavam-se ao martírio cantando. Exatamente porque Jesus era amor e alegria. Diz sua voz, na mensagem do perdão, psicografada por Pietro Baldi, que Jesus distribui espinhos. Aliás, na sua própria expressão está assim: o mundo vos oferece flores para que venhais a colher espinhos. Eu, porém, vos ofereço espinhos, mas vos ensino a colher as flores da verdadeira felicidade. Quanta beleza e quanta profundidade nessas palavras. O mundo vos oferece flores, as flores da ilusão, da fantasia. O mundo vos oferece flores para que venhais a colher espinhos. Eu, porém, vos ofereço espinhos, os espinhos do dever, do trabalho, da dedicação, se preciso do sacrifício. Eu, porém, vos ofereço espinhos, mas vos ensino a colher as flores da verdadeira felicidade. O Cristo deve ser o corolário do nosso congresso e dos demais congressos de Ubaldi, assim como o livro intitulado Cristo significa, nas palavras do próprio Ubaldi, o corolário de toda a sua obra composta de 24 grandes volumes. Cristo sendo o corolário significa dizer que deve ser o sol a brilhar em nossos olhos, o perfume a impregnar os nossos corações e o senso de dever, que deve nos nortear a vida diariamente. As últimas palavras da nossa querida Adelaide, na sua palestra hoje, foram tocadas por esse espírito, por essa emoção. Exatamente quando ela disse: a fé deve ser a força que nos permite o cumprimento do nosso dever. Talvez ela não se lembre, porque estava sob forças espirituais, sob influências luminosas da espiritualidade mais alta. E essas influências, muitas vezes, nos deixam tanto fora da terra, como que volitando no universo da nossa própria alma. Mas é isto, a palavra-chave, a palavra que talvez resuma toda a obra de Pietro Baldi, assim como os evangelhos de Jesus: dever. Um homem vivia numa cidade grande aqui do Brasil. Era um pedreiro chamado Silvino. Esse homem estava vivendo dias de muito conflito, porque era casado, sua esposa não podia trabalhar, tinha filhos, estava desempregado, sem recursos, sem meios de sobrevivência. Silvino bateu de porta em porta, buscou essa, aquela e aquela outra empresa, querendo trabalho. Ele era pedreiro. Que não fosse um emprego, que fosse um serviço
Parece que as portas estavam todas fechadas. No auge do seu conflito, vendo a esposa sofrer e as crianças pedindo pão, ele se lembrou de um líder espiritualista, a mãe de Silvino, lá no interior de Pernambuco, havia fundado um centro kardecista. Silvino veio mais tarde para São Paulo, perdeu todos os contatos com religião, dedicava-se intensamente ao trabalho profissional para sustentar e manter a sua família. Mas nesse conflito assim mais agudo, ele se lembrou de sua mãezinha já desencarnada, que falava sempre de um líder espiritualista, que parecia ser médium inclusive, e morava naquela mesma grande cidade. Aí Silvino conversou com a esposa e disse: eu vou procurar o doutor fulano, o livro diz, o doutor Valentim. Ele deve residir aqui na capital. Buscou informações através de um outro centro espírita, e aí ficou sabendo que aquele homem, aquele guru, por assim dizer, residia numa bela residência, num dos bairros nobres da capital. Ele pegou um ônibus, antes conversou com a esposa e disse: vou procurar esse homem porque ele fala de Jesus. Já me disseram que ele é um verdadeiro apóstolo de Jesus. E eu, embora não seja religioso, não frequente religião nenhuma, guardo uma grande reverência ao Cristo. Chegando ao portão do líder religioso, Silvino observou que aquele portão lhe era familiar. Recuou um pouco e disse consigo mesmo: meu Deus, há 8 anos eu trabalhei nesta casa. Eu colaborei na construção desse muro e na colocação desse portão. Que coincidência. Bateu palmas, veio um funcionário e disse: o que é que você deseja? Eu quero falar com o doutor Valentim. Eu preciso porque ele é representante de Jesus, ele prega o evangelho e eu estou precisando de um conforto. Ainda que ele não consiga um emprego, mas eu creio perfeitamente na luz desse homem. Um abraço dele vai orientar os meus passos, vai iluminar os meus dias. Aí o empregado, assim, sorridente, disse: você está enganado. Falar com o doutor agora? Ele é um homem muito ocupado, meu irmão. Procure outra pessoa. Ele é um homem muito ocupado. Aliás, faz o seguinte: ele preside uma instituição aqui na capital. Eu te dou o endereço. Amanhã à noite tem reunião pública lá. Vai lá. Tem uma aplicação de passes, depois da palestra que ele vai fazer, sempre faz. E aí você vai entrar numa fila e vai ter oportunidade de conversar com ele, como muitos outros. Ótimo. Silvino recuou mais ainda, ficou embaixo de um marquise em frente ao portão daquele líder espiritualista. Aí o Silvino disse: meu Deus, não pude entrar na casa que eu ajudei a construir. Esse homem, dizem, é representante, é apóstolo do Cristo, não pode falar com qualquer um. Isso me incomoda bastante. Monologando. Durante cerca de 20 minutos, Silvino verificou a entrada e saída de carros importados, carros novos. Aí o Silvino, olhando, disse: deve ser gente importante. Ele não fala com qualquer um, fala com doutores, magnatas, madames, tudo bem. Amanhã eu vou até a instituição que ele preside, onde ele fala sobre Jesus. Aí o Silvino, com o endereço na mão, voltou para a sua casa, conversou com a esposa. No dia e horário aprazado, estava lá na grande instituição. Auditório repleto. Silvino pôs-se a ouvir a belíssima palestra do homem. Ótimo. É a pessoa ideal para me ajudar.
Após os passes e tudo mais, Silvino entrou numa pequena fila. Havia somente umas 15, 20 pessoas. Entrou ali, pôs-se a aguardar. Exatamente quando só faltava ele para ser atendido por aquele homem tão importante, chegou uma equipe de reportagem, e aí o homem ficou todo deslumbrado. Opa, é repórter, televisão, e logo mudou a sua pose, e passou a dar uma entrevista, e o Silvino encostou-se na parede e ficou aguardando, e achando aquilo tudo bonito, e muitas fotos, e palavras lindas, frases rebuscadas. Depois da entrevista, Silvino ainda, opa, dá licença, doutor, o senhor podia me dar dois minutinhos de prosa, de atenção? Aí o líder espiritualista de peito erguido respondeu, hoje já não posso atender ninguém. E com certeza o que eu tinha de lhe dizer, você já ouviu na minha conferência e pronto, boa noite. E saiu de maneira arrogante. Silvino disse, meu Jesus, ele falou tão bonito do Senhor. E agora, Jesus? Na saída, coitado, arrasado psicologicamente, viu num grande mural, um cartaz, anunciando um congresso naquela mesma cidade. O conferencista da abertura, aquele médium, aquele grande homem. Silvino disse, eu sou teimoso, vou lá, daqui a 15 dias, eu vou esperar. Se a fome me permitir, eu chego lá. E realmente aguardou, a esposa quis que ele desistisse, mas não é possível que um homem que fale tão bonito não pratique aquilo que prega. Silvino então foi ao congresso, mas quando subiu as escadas, tinha ali guichês, portas de vidro, não conseguiu entrar. Alguém chegou perto e disse, você não está com crachá, nem pasta, fez sua inscrição? Ele disse, não, é um congresso. Não, eu queria ouvir a palestra. Não, tinha que se inscrever, vai ali no guichê. Ele chega no guichê, R$70. Ele disse, Jesus, se eu tivesse esse dinheiro, eu nem estava aqui. E ficou naquele conflito, e uma senhora, verdadeiramente cristã, observou a cena, se aproximou do Silvino, do pedreiro, e disse, o senhor desejava entrar? Quer assistir a palestra? Gostaria, minha senhora, mas eu não tenho dinheiro. Damos um jeito. Ela pertencia à comissão organizadora do evento, conseguiu que o Silvino entrasse. Ele entrou, sentou logo numa das primeiras filas, perto do palco. Estava ali, ocioso, um coral, discursos. A mesa diretora parecia Santa Ceia. E Silvino ali, no chamado gargarejo. Até o chefe da polícia estava presente, devidamente uniformizado. Representantes da Câmara, disso, daquilo e tal. Palestra, tribuna, imponência, risos, vibração, conferência belíssima. Ao final da palestra, no meio de uma salva de palmas escandalosa, Silvino, numa espécie de desequilíbrio emocional, saltou no palco, pegou o microfone, virou-se para o orador que estava, olha lá, e os aplausos, né, agradecendo, virou-se e disse, mentiroso, hipócrita, todos assustados, as autoridades, meu Deus, que é isso? Mentiroso, hipócrita, lembra-se de mim? Tentei falar com o Senhor 2 vezes. Lembra-se com que arrogância o Senhor me atendeu lá na instituição, após a sua palestra sobre exatamente Jesus? Doutor, isso não passa de uma festa de vaidades humanas. A verdade, doutor, é que o Senhor não pratica aquilo que prega, e prega tão bonito. Um silêncio cadavérico. Um silêncio como nunca no ambiente. Todos atônitos. Aí o Silvino completa dizendo, doutor, só lhe quero fazer uma pergunta. Lembra-se bem de mim? Deve se lembrar, claro. Claro. Em seu lugar, doutor, em seu lugar,
diante de um homem na minha situação, o que faria Jesus? Essa pergunta doeu na consciência do pregador que nem uma punhalada, de tal forma que ele desmaiou. E o Silvino, querendo se afastar, não conseguiu, porque ao sinal do chefe militar, 2 seguranças se aproximaram e logo o algemaram. O pregador foi para o hospital, Silvino para a cadeia. Mas o presidente do Congresso aproveitou a circunstância para, ao final, ali, naquele encerramento, naquela noite, convidar pessoas para uma reunião extraordinária no dia seguinte, nas dependências daquele mesmo centro de convenção. Cerca de 30 pessoas compareceram para ouvir o seguinte desafio. A partir de hoje, vamos fazer a nossa própria consciência nas situações embaraçosas, difíceis, críticas. Antes de tudo, antes de qualquer decisão ou atitude, vamos fazer a nossa própria consciência aquela pergunta que o homem fez. Em meu lugar, diante desse desafio, dessa atitude, diante desse problema, o que faria Jesus? A história prossegue de maneira dramática e muito envolvente. É a história do nosso mais recente livro, intitulado Em Meu Lugar, o que faria Jesus? Isso não é um comercial. É apenas um anúncio. Encerrando, meus amigos. Jesus, voltemos a Jesus, que é mais nosso, mais humano. Jesus é a alegria do ser humano. A alegria que desceu dos céus para inundar o coração da humanidade. Mas também podemos afirmar que com Jesus não se brinca. Exatamente porque ele não veio para brincar de Deus entre nós. Ele veio ter com a nossa humanidade exatamente para nos orientar com palavras e com exemplos. Seu exemplo maior certamente chama-se crucificação. Aceitou ser imolado numa cruz para que ficasse bem grafada na nossa consciência a lição imorredora da renúncia e do perdão. Jesus, mestre, o doce e meigo Rabi da Galileia, nas esferas longínquas, nas dimensões siderais, o Cristo, Sírio divino, governador espiritual do mundo, unificado com Deus, centro espiritual dos universos. Saulo transmutou-se em Paulo, apóstolo. Nós, cristãos de superfície, estamos querendo nos transformar em autênticos seguidores do Cristo. Porque o Cristo, já vivendo entre nós, dizia: eu e Deus somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Nas últimas páginas de um dos livros recebidos por Pietro Baldi, A Sese Mística, ele fala exatamente do seu contato com Cristo, chegando a afirmar que nos olhos do Cristo ele podia ler o pensamento infinito de Deus. Movidos por essa lição,
envolvidos nessa corrente de pensamentos luminosos, sob a assistência generosa dos espíritos da luz, também nós podemos sintonizar o centro espiritual dos universos e neste momento dizer: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasséus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de tua luz. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a tua real igreja seja o ideal da fraternidade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja.